A palavra de Deus é a verdadeira força contra o mal. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Primeiro domingo da Quaresma. Meus irmãos e minhas irmãs, ao começarmos a jornada quaresmal, a liturgia nos convida a revisitar nossas certezas, as nossas escolhas e os nossos valores. É um tempo de transformação e renovação chamado de metanoia, quer dizer, um tempo de conversão. A Quaresma nos oferece a chance de nos aproximarmos de Deus. É em Deus e não noutras propostas, por mais que sejam encantadoras, que está a fonte da vida verdadeira. É nele, o nosso tudo, e por ele, tudo oferecemos. Na primeira leitura, nós vemos uma confissão de fé que os israelitas faziam ao apresentar a Deus os primeiros frutos da terra. Eles compreendiam que tudo o que possuíam era fruto da generosidade e solicitude de Deus. E eles entendiam que somente Deus, Ele é a fonte de uma vida plena. O Evangelho nos apresenta uma lição sobre as escolhas de Jesus. Ele conscientemente rejeitou propostas e valores que comprometessem o plano de Deus para o mundo e a humanidade. Para Jesus, os valores de Deus sempre prevaleceram sobre riquezas materiais, a busca por poder e as seduções do sucesso fácil. Ele exorta seus discípulos a escolherem um caminho semelhante. A segunda leitura nos ensina que a salvação vem através de Jesus. Aqueles que nele creem e adotam seu modo de vida serão salvos. Não há diferença entre judeu e grego, pois todos partilham do mesmo Senhor, generoso para com todos os que o invocam. Na Quaresma, nos expomos voluntariamente ao indispensável processo da provação e da tentação. Ao indispensável processo da provação e da tentação. Fazemos isso seguindo o exemplo de nosso Senhor, que depois do seu batismo, deixou-se guiar, pleno do Espírito Santo, do grego, pleres pneumatos hagiou. Pelo Espírito ao deserto, ele foi guiado durante 40 dias e sendo tentado pelo diabo para escolher ser um Messias plenamente solidário com a nossa humanidade, uma humanidade marcada pelo equívoco do limite, da ferida, pelo veneno do pecado. A expressão pleno do Espírito expressa um estado permanente de plenitude espiritual. Se nota que é o diabo que submete Jesus à prova. No entanto, São Lucas usa o termo diabos de forma esparsa, optando frequentemente por outras nomenclaturas tradicionais da literatura bíblica e judaica. A expressão diabos, é um termo de origem grega que literalmente descreve aquele que se insere entre dois para separar. Esse termo é usado por São Lucas aqui em apenas 2 passagens do seu evangelho. Nesse contexto do evangelho de hoje, onde Jesus está sendo tentado no deserto, e em seguida na explicação da parábola do semeador. A primeira categoria de solo é descrita como as sementes que caíram à beira do caminho, ouvem a palavra, mas em seguida o diabo vem e retira a palavra dos seus corações. São Lucas capítulo 8, versículo 12. O grande separador, o diabo, ele busca afastar o filho do Pai, extraindo a palavra do coração de Jesus. No entanto, Jesus permanece como um filho fiel, porque ele guarda com profundidade a palavra de Deus em sua essência. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que nós precisamos guardar a palavra no coração e a palavra cuidará de nossa relação com Deus. Este é um exemplo sincero e um excelente conselho para o itinerário quaresmal. É permitir que a palavra de Deus habite não apenas em nossa boca, mas desça ao secreto, ao segredo do nosso coração.
Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 8, nós podemos encontrar uma citação semelhante. Jesus responde às tentações do diabo citando passagens das Escrituras, especificamente do Deuteronômio. As duas primeiras tentações são rebatidas pela fórmula: está escrito, está escrito. A terceira tentação, que São Lucas considera o ponto alto das tentações, é o próprio diabo, que cita citações. Cita a palavra de Deus, recitando o Salmo 91 e dizendo: está escrito. E Jesus responde a essa provocação, não mais com o termo está escrito, mas com a frase foi dito. Este deslocamento do que está escrito para o que foi dito, aquilo que o Pai disse e continua a dizer por meio da palavra escrita, parece ser o ponto crucial da verdadeira leitura da palavra de Deus. Ou como o evangelista São João descreve, é reconhecer e acolher na carne da palavra escrita, que se permanecer estática resulta ineficaz. É a palavra de vida eterna, aquela que é espírito e vida, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Somente sob essa premissa, a palavra alimenta a vida mais do que o pão, se transformando novamente através da necessidade, daquela necessária mediação do texto escrito, na palavra viva, emanada da boca de Deus, nos comunicando sua vida singular. Na expressão do evangelho de hoje, não só de pão viverá o homem, Jesus se tornou, assim, na boca do Pai, capaz de oferecer uma palavra que alimenta a vida de cada um de nós, a nossa vida humana, de modo mais profundo, que é o próprio pão. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, essa transformação em boca de Deus só foi possível porque no deserto, Jesus primeiro se nutriu dessa palavra, encontrando nessa palavra, sua vida e sua alegria, mesmo de frente às adversidades da fome, da prova e, poderíamos dizer, dessa grande tentação. É este o nosso caminho rumo à Páscoa. Para superar o divisor, aquele que nos separa, é preciso nutrir-se com a palavra de Deus, que salvaguarda nossa relação com o Pai, permitindo que ela alcance o cerne de nosso ser, onde é inacessível as palavras que tentam arrebatá-la. Além disso, nós devemos estar dispostos a proclamá-la, a praticá-la, para que outros também possam encontrar nessa palavra a saciedade, a vida, a alegria eterna, uma alegria que ninguém pode nos tirar. Depois de esgotar toda a tentação, a palavra do Senhor nos diz, no final do Evangelho, que o diabo afastou-se dele até o momento oportuno. A Quaresma é um tempo limitado, pois a prova da nossa humanidade ocorre dentro de limites precisos. Não se sofre indefinitivamente e a providência de Deus não nos coloca em crise para sempre. Esse também é um sinal do seu amor. Esse também é um sinal do grande amor de Deus que é Pai. Além disso, para nós cristãos, nenhum deserto é uma terra árida sem água. Mesmo nos momentos mais escuros e solitários, sabemos que a palavra de Deus está sempre próxima de nós, em nossa boca, em nosso coração. Pois, se com a boca proclamamos Jesus é o Senhor, e com o coração cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Nosso rosto, com sua vida e sua morte, permanecerá sob a proteção do Altíssimo e passará a noite à sombra do Onipotente, como lemos no Salmo responsorial dessa liturgia. Qual é a natureza da tentação? O diabo não questiona a filiação divina de Jesus, mas tenta distorcer seu significado. As três provações representam formas de messianismo que Jesus rejeita. Transformar pedra em pão, que seria um messianismo materialista, Jesus não usa seu poder para benefícios próprios. Em seguida, receber a glória dos reinos do mundo em troca de adoração ao diabo é um messianismo político.
Jesus rejeita o domínio terreno à custa da fidelidade a Deus. E por último, lançar-se do pináculo do templo, uma forma de messianismo de espetáculos. Jesus não se submete a um teste milagroso para provar quem ele é. São Lucas finaliza dizendo, como disse anteriormente, que o diabo se afastou até o momento oportuno, sugerindo que a tentação não terminou ali, mas continuaria ao longo de toda a missão de Jesus, especialmente na cruz. Jesus se apresenta, meus irmãos, no Evangelho de hoje, como o novo Adão. Enquanto o primeiro Adão sucumbiu à tentação no Jardim do Éden, no livro de Gênesis capítulo 3, Jesus é o novo Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 19, ele vence o diabo no deserto. Ele refaz o caminho da humanidade, restaurando a nossa relação com Deus. O pecado de Adão, que tornou o jardim de Deus um deserto, agora Jesus, com sua fidelidade, vence a tentação no deserto e torna o deserto um jardim de Deus. Assim como Israel foi testado no deserto, Jesus passa pela provação. Mas ao contrário de Israel, ele se mantém fiel, rejeitando um messianismo milagroso, político e triunfalista, permanecendo fiel ao plano do Pai. Sua missão não é de dominação. Jesus não veio para dominar, mas a sua missão é de serviço e de obediência até a morte e a morte de cruz. Jesus não vence a tentação com argumentos humanos, com ideias, ideologias, mas com a própria palavra de Deus, com a Escritura Sagrada, mostrando que a palavra de Deus é a verdadeira força contra o mal. Por fim, o Evangelho de hoje é modelo para a nossa vida espiritual. Ele nos ensina que a tentação faz parte da vida cristã, mas pode ser vencida com a graça de Deus. Que a palavra de Deus é nossa defesa mais poderosa contra o mal, o verdadeiro alimento da alma. Veja, o verdadeiro alimento não é o pão material, mas a comunhão com o nosso Deus. Enfim, ser cristão significa rejeitar os atalhos do mundo e seguir o caminho da cruz, na obediência e no amor. A palavra de Deus é a verdadeira força contra o mal. Um santo domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.